Olá, muito boa tarde. Mais um programa Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e desde já eu agradeço a sua companhia e audiência. E antes de falar do tema de hoje, eu quero lembrar você de casa que você pode acompanhar todo esse programa, claro, aqui pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. A gente está transmitindo tudo ao vivo pelo Facebook da TV Câmara Campinas e também pelo YouTube. E caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão, tá vendo esse número que está aparecendo aí no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Você envia a sua mensagem, a sua dúvida para esse número que eu leio aqui ao vivo para a especialista que já está aqui na tela comigo. É a Ticiane Melo Moreira. Ela é pediatra e aceitou o nosso convite para participar deste programa ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre vacinas para crianças. Tema aí que tem sido bastante discutido, não é mesmo? A gente vai falar aqui de vacinas em geral, desde a primeira vacina que o bebezinho toma quando nasce, até a vacina que tem sido tão discutida, que é a vacina contra a Covid-19. Antes de começar, Ticiane, eu quero agradecer a sua participação por aceitar aqui falar, tirar todas as dúvidas ao vivo com a gente. Viane, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, no Saúde é Vida, né, para a gente falar de um assunto tão polemizado nessas últimas semanas e poder orientar aí a todos que nos acompanham. Obrigada a vocês. Ticiane, eu queria começar então do início, né? A vacina é muito importante. O bebezinho ainda está dentro da barriga da mãe, ela vai lá no obstetra e ele já olha a carteirinha de vacinação da mãe, né? Ela precisa estar atualizada. Então, desde que o bebê está na barriga, a vacina já começa a ser um assunto discutido e necessária também, né? Exatamente, Viviane, desde ali da concepção desse bebê, né, ele já, no início da vida, já começa a receber as vacinas, entre aspas, de uma forma indireta através da mãe, né, por isso a importância do acompanhamento ali pré-natal e do obstetra que está acompanhando essa mãe, checar sempre as vacinas se estão corretamente feitas e dentro do que é esperado, né, que o bebê ele já começa a ter essa proteção desde a gestação e depois que nasce já na primeira hora ali de vida já recebendo as vacinas também. Essa é a minha próxima pergunta, Ticiane. Mamãe vacinada, gestação ok, bebê nasceu. Ali, eu lembro quando eu tive meu filho, logo na sala de parto ele já tomou a primeira picadinha, eu acho que foi na perna. Primeira vacina, tirou ele da barriga, tomou a vacina e depois que entregaram para mim. Exatamente. Quando a gente, o pediatra, o neonatologista está fazendo a sala de parto, né, após os primeiros cuidados com esse IRN, ele já recebe a primeira dose da vida dele da primeira vacina, né, contra a hepatite B. E em algumas maternidades antes da alta ele já recebe também a vacina BCG e em alguns locais ela vai ser feita aí após a alta pelo sistema público de saúde no posto. Mas no hospital, na sala de parto, ele já recebe a primeira dose de hepatite B. E eu queria te perguntar, qual que é a vacina que deixa aquela marquinha no braço? É a BCG? Na verdade, antigamente, a vacina da BCG, que é contra a tuberculose, ela tinha que deixar aquela feridinha e depois a marquinha, né, Viviane? Era muito comum a gente ouvir isso. Eu, quando era pequena, tinha aquele medo de tomar essa vacina, não fazer a ferida e ter que revacinar. Hoje em dia já não é mais obrigatório. Há um tempo, nós tivemos a mudança dessa orientação. Tomou a vacina da BCG quando é bebê, independente de ficar marquinha ou não, está vacinado. Não tem indicação de revacinar se não fizer aquela marquinha, aquela feridinha no bracinho onde tomou. Bom, a hepatite B e a BCG, então, são logo aí que o bebê nasce, né? Logo nos primeiros dias. No segundo mês já vem aí mais vacina, né? Eu peguei um calendário aqui. A hepatite B já tem uma segunda dose no segundo mês de vida?
No segundo, com os 2 meses de vida, a gente já vai ter mais um tantão de vacinas, né, Viviane? Nós vamos ter a primeira dose da pentavalente, nós vamos ter a primeira dose da vacina contra poliomielite, nós vamos ter a primeira dose da pneumo, né, que no SUS a gente tem disponível a pneumo 10, e na rede particular nós temos a pneumo 13. E também a vacina do rotavírus. Tá? Então, a importância aí no segundo mês de vida desse bebê já estar recebendo essas doses que são de extrema importância. E, Ticiane, eles tomam tudo de uma vez? Igual, no segundo mês são várias vacinas aí. É uma única ida ao posto, por exemplo, já toma tudo? Já vai tomar todas essas picadinhas aí, que no caso são 3 picadas, né? Ele vai receber uma dose da penta, uma dose da polio, uma dose da pneumo e a rotavírus, que é através de gotinhas. E podem ser feitas com toda segurança, há muito tempo já é feito dessa forma, essas vacinas de uma vez, que é a orientação que a gente tem da Sociedade Brasileira de Imunização, né? E sempre foi dessa forma. Passou aí o segundo mês, o terceiro mês já tem mais vacina, né? Sim, no terceiro mês, esse bebê ele vai receber a primeira dose contra a meningite, né? É uma vacina, assim, de extrema importância. Então, na rede do SUS, a gente tem disponível a meningo C, e na rede particular, para aquelas famílias que vão optar por fazer essa complementação, que é uma das indicações importantes que nós pediatras fazemos, então ele irá receber a primeira dose da vacina ACWY e da meningo B. E, Ticiane, quarto mês vem a segunda dose de todas aquelas vacinas que o bebê tomou no segundo mês? Exatamente. Aí ele repete a segunda dose da penta, da polio, da pneumo e do rotavírus. E por que é tão importante essa segunda dose? Essa segunda dose de várias vacinas, não só dessas que eu estou falando do segundo mês, né, mas depois a gente vai ter aí mais para frente a vacina da influenza, que é anualmente, são 2 doses para as crianças, né, a da meningite, que também tem segunda dose, é importante para manutenção, para aquela imunidade de memória ser ativada no corpo da criança e aumentar os números de produção de anticorpos contra aquele vírus, caso venha entrar em contato aí com o organismo da criança. Por isso a importância de, fiz a primeira dose e vou ficar só nela. Não, tem que ser feita a segunda para a gente aumentar a porcentagem de proteção imunológica no corpo de cada criança. E, Ticiane, a gente está aí falando das vacinas do quarto mês de vida do bebê, né? Conversando com muitas mães, elas falam que as vacinas do segundo mês e essas segundas doses aí no quarto mês são as que elas mais temem, que dá muita reação. O que tem essas vacinas? Por que elas dão essa reação? Porque no segundo e no quarto mês as mamães têm tanto medo. Elas ficam bem apreensivas mesmo, porque são vacinas que costumam, né, dar aí por 2 a 3 dias uma irritabilidade nesse bebê, então a mãe vai perceber que o bebê vai ficar mais chorãozinho, pode vir a dar quadro de febre, mas não uma febre que vai persistir por mais de 48 a 72 horas pós-vacina. Então, eles tendem a ficar mais irritadinhos. E claro que pela associação, né, dessa quantidade de vacinas também. Então, o bebê está recebendo pela primeira vez ali aquele vírus, né, a maioria deles inativado, então vai acionar esse sistema imunológico. Então, essa reação que a criança apresenta de irritabilidade, de febre, às vezes até de dorzinha no corpo, que o bebê vai manifestar através de um choro mais intenso, Viviane,
ela é uma reação do organismo contra aquele vírus que entrou ali, que está ativando o sistema imunológico. Então, por isso, pode aparecer febrinha, dor local na região, edema, né, ficar vermelho. Esses são sintomas que a gente considera leves, esperados, e que as mães temem, mas que são, digamos, esperados mesmo e normais. Tá? Por ativação do nosso sistema imunológico, que está fazendo ali um processo para combater aquele vírus que entrou, e dessa forma ativando a produção de anticorpos que vão ficar guardadinhos ali nas células de memória, para que ao longo da vida, se esse vírus entrar em contato com o corpo dessa criança ou de um jovem, né, adulto aí, essa célula de memória, ela saia lá de onde ela está guardadinha, seja ativada para rapidamente combater esse vírus e não deixar que desenvolva a doença, né? Combater aí a doença. Então, na verdade, são sintomas pós-vacinais leves, mas que podem acontecer ou não. E isso é muito variável, porque existem bebês que recebem essas vacinas dos 2 meses, depois da meningite com 3 meses, que também costumam dar uma reaçãozinha, são bebês que podem ter reação, como febre, irritabilidade, e existem bebês que tomam e passam ilesos, não apresentam nenhum tipo de reação. E já que a gente está falando de reação, normalmente o bebê leva quanto tempo aí, caso ele tenha reação, para apresentar esses sintomas? Quantas horas depois da aplicação da vacina? Normalmente, de 3 a 4 horas depois que ele tomou a vacina, ele já pode começar a apresentar sintomas, tá bem? Principalmente esses que eu falei, né? Sintomas de dor local, vermelhidão, de febre, irritabilidade. Elas não são tão imediatas, levam algum tempinho, 2, 3 horas, 3 a 4 horas aí para começar a aparecerem. E esses sintomas, eles podem manter até 72 horas depois que toma as vacinas, normalmente 2 a 3 dias. Quando a mãe procura, por exemplo, pronto-socorro com um bebê que já vacinou há 1 semana, 5 dias, né, com um sintoma, ele tá com febre ou desenvolveu qualquer outro, e dificilmente ele é reação pós-vacinal, depois já desse período de dias. É uma reação esperada em 24 a 48 horas depois que vacinou. Pegando o gancho da sua resposta, quanto tempo, como que a mãe já deve ficar ali de olho e saber quando que é a hora de procurar um médico? Tomou a vacina, teve reação, quando ela deve procurar aí um pronto-socorro, por exemplo? Sempre essa mãe estar atenta aos sinais e sintomas de alerta, Viviane. Então, a orientação que a gente dá. Se o seu bebê ele evoluiu com uma febre, um estado febril ou febre, você medicou, né, conforme a orientação aí do seu médico, com um analgésico, por exemplo, um paracetamol, e essa febre logo já abaixou, normalizou, o seu bebê está ativo, ele continua mamando, ele não parou de mamar, né? Diurese, o xixi tá normal, tá evacuando normal, só observe. Mas caso esse bebê desenvolva uma febre muito alta, que a mamãe não consegue controlar com analgésico, ela medica, a febre não abaixa, esse bebê tá ficando prostrado, molinho, ele para de mamar, ele não consegue mamar, né? Ou apareceu manchas na pele, né, no corpo, bolinhas, pintinhas, aí sim deve procurar o pronto-socorro infantil para uma avaliação, ou entrar em contato com o pediatra, levar para avaliação. E falando em medicação, a gente costuma, né, dar o analgésico para o bebê. O que é indicado? Eu já vi mãe que fala que dá antes de ir tomar a vacina. Vai tomar agora, então antes de sair de casa vai lá e dá umas gotinhas. E outras mães que chegam em casa já medicam a criança para evitar reação. O que é certo? Na verdade, não tem uma indicação correta sobre medicar antes ou depois. Eu não indico medicar nem antes e nem depois, se não houver sintomas, né? Então, antes, você não vai impedir,
né, o processo, você não vai impedir que essa criança desenvolva uma febre ou uma dor local, pelo contrário. Nem tem indicação de você dar um analgésico antes, por exemplo, Viviane, porque você pode fazer a temperatura do corpo da criança que está ali num estado de normalidade até cair, fazer uma hipotermia, isso não é legal, né? E você não vai evitar que a criança sinta mais ou menos dor, né? E após, imediatamente, também não indico, porque se o seu filho nem tiver sintomas, então ele vai estar tomando uma medicação sem indicação, né? Então, é observar mesmo como é que o seu filho tá, porque pode ser que ele nem apresente. Não é regra que qualquer vacina vai dar reação, ou que a vacina dos 2 meses vai dar reação, né? Existem chances, você deve observar sempre atenta, mas pode ser que ele não precise. Uma coisa que eu gosto de orientar sempre na vacinação quando é bebês, né, se a mãe estiver amamentando esse bebê, estiver em seio materno, é interessante amamentar durante e após o processo de vacinação, porque isso você faz com que o bebê acalme, e alguns nem sentem a dor da picada, eles nem param de mamar para chorar. Então, isso é bem interessante. E, Ticiane, falando em picada, normalmente a vacina é dada no braço e na perninha, né? O porquê desses 2 locais do corpo? Porque principalmente nos bebês são os locais onde a gente tem mais tecido adiposo, né, de gordura. Então são lugares, digamos, mais gordinhos do bebê para a gente fazer com segurança, de não pegar estruturas ali que não possam ser onde não pode entrar a medicação, a vacina. Então, sempre no deltoide, que é no bracinho, ou na face anterior da coxa do bebê. E aquelas de gotinha? Tem gente que fala que o ideal é pelo menos uma meia hora antes não alimentar a criança, porque ela pode colocar para fora a vacina, é isso mesmo? Na verdade, é por causa da regurgitação, né? Isso pensando mais em bebês. Então, se você leva o bebê para tomar a vacina de gotinha, por exemplo, logo após mamada, corre o risco dele, se é um bebê que tem regurgitação ou um bebê que tem refluxo, dele imediatamente, após receber a vacina, já apresentar aí um refluxo, né? Mas é importante as mães não temerem isso e também não deixar o bebê em jejum por muito tempo, que não tem essa indicação, porque a vacina de gotinha, ela foi aplicada na boquinha, rapidamente a mucosa oral da boca já absorve. É bem imediato mesmo. Ticiana, a gente falou aí das vacinas do 1º ao 4º mês de vida do bebezinho, né? Mas quando ele completa 5 meses, também tem vacina, né? Sim, com 5 meses ele vai ter a segunda dose da meningite, né? Então, se ele tomou lá aos 3 meses a meningite, a meningo C, por exemplo, ele vai receber a segunda dose dessa meningo C novamente. E aí, com 6 meses, vem mais vacinas. Eu falo para as mamães, para elas terem muita calma nos primeiros um ano e 6 meses, 1 ano e meio, né? Porque é o período onde o bebê vai tomar vacina quase que mensalmente, e depois dos 15 meses de vida, aí tem um respiro para as mamães, porque daí ele vai receber as vacinas novamente com 4 anos, só vai ficar anualmente aquelas de campanha, né, como a vacina da gripe, que a criança tem que tomar anualmente, assim como nós. Falando em vacina da gripe, para bebê são 2 doses, é isso? Isso, tem uma diferença, né, para as crianças aí a partir do 6º mês até os 5 anos, que é o que está incluído na rede, né, para vacinar. As vacinas são 2 doses. Então, os bebês com 6 meses, eles tomam a primeira dose da influenza, que vai englobar o H1N1, a influenza A, a influenza B, e com 7 meses, ele recebe a segunda dose dessa vacina. Então, assim, por exemplo, se o bebê ele não recebeu essa vacina de influenza no 6º mês, por algum motivo, no 7º mês ele não vai ter vacina. Mas se for seguir o calendário de vacinação, é no 6º mês que ele começa a receber a vacina de gripe.
E, Ticiane, por que que nesses primeiros meses aí de vida, se eu não me engano até os 15 meses, tem tanta vacina para o bebezinho? É nesse período que nós estamos tendo a formação desse sistema imunológico do bebê, que quando ele nasce, ele é totalmente imaturo, a gente fala, né? Então, o bebê ele nasce sem nenhuma proteção imunológica que vai ser desenvolvida principalmente nesses 2 primeiros anos de vida, Viviane. Então, é nesse momento, com a história aí das vacinas, que a gente tem que trabalhar para que ele receba as vacinas, para que ele forme a proteção para ao longo da vida. Então, vamos lá. Por que todo pediatra pede para nos primeiros meses de vida a mamãe evitar de sair com esse bebê para lugares de aglomerações, né? Então, evitar de ir passear com o bebê em lugares fechados, né? Igrejas, shoppings, enfim, supermercados, onde tem muita gente. Porque qual a imunidade que esse bebê que acabou de nascer de 1 mês, de 2 meses, tem ainda? Praticamente nenhuma, né? Ele não tem uma proteção contra a meningite, por exemplo, a bactéria que causa meningite. Ele não tem a proteção contra um vírus de gripe, um vírus, enfim, de uma cachumba, uma varicela. Então, como as primeiras vacinas e as mais importantes vêm nos primeiros meses de vida, a gente pede para essa mãe ter uma certa cautela ao expor o seu filho em lugares de aglomeração e lugares fechados, né? Então, depois, até os 6 meses, ele já tomou aí as principais vacinas, ainda vão vir muitas, mas as principais até os 6 meses ele já tomou as primeiras doses. Então, a gente começa a ficar mais tranquilo como médicos, quanto à exposição deles e a convivência deles com outras pessoas. Por exemplo, até com nós adultos, que a gente pode estar carregando algum vírus que em nós não vai causar doença e sintomas nenhum, mas que naquele bebê que ainda tem uma imunidade imatura, né, que está começando a receber as vacinas, se ele entrar em contato, ele pode desenvolver a doença de uma forma grave, muitas vezes até letal, né? Então, por exemplo, a bronquiolite, que é muito temida aí nos bebês, a maioria das bronquiolites, elas são causadas pelo VSR, que é o vírus sincicial respiratório, que em nós adultos, ou numa criança de idade escolar, né, 4, 5 anos, vai causar sintomas de um resfriadinho leve, uma coriza, um narizinho escorrendo, espirros, às vezes nem isso, uma congestão nasal, mas esse vírus em contato com o bebê, principalmente os menores de 6 meses, que tem essa imaturidade imunológica, eles podem ser gravíssimos, né? Esse bebê pode começar a desenvolver ali uma inflamação dos bronquíolos, que é onde esse vírus ataca lá no pulmão, que esse bebê ele pode vir a precisar de oxigenoterapia, de internação em uma UTI, né? Assim, gravidade, sinais de gravidades mesmo, que nós adultos ou nas crianças maiores não vai causar, porque nós já temos um sistema imunológico maduro e com alta proteção para combater rapidamente quando a gente entra em contato. E, Ticiane, a vacina, o bebê tomou hoje, ela já começa a proteger a partir de quando? Tem alguns dias? Já é imediato? Não é imediato que a proteção fica 100%, né? Então, vamos dar um exemplo. A febre amarela, que o bebê recebe lá com 9 meses. Quando as famílias vão viajar para áreas endêmicas de febre amarela, a orientação é que vacinem tanto os adultos quanto as crianças que não têm essa vacina antes de viajar, pelo menos 10 dias antes, que é um período ali após a vacina, que nós vamos ter essa janela de ativação do sistema imunológico e desenvolver os anticorpos para que eles estejam aptos a combater caso entre em contato. Então, não é imediato, 1 hora, 2 horas após. Varia aí uma janela de 7 a 10 dias para termos o pico
de produção de anticorpos e uma melhor proteção. E a vacina que o bebezinho toma hoje, por exemplo, com 5, 6 meses, essa vacina vai proteger ele a vida inteira desse vírus, dessa bactéria, enfim? Aí depende da vacina, né, Viviane? Mas a maioria ela produz sim uma memória para a vida toda, tá? Ah, mas isso quer dizer que o meu filho ele tomou a vacina de cachumba, por exemplo, mas ele teve cachumba? Nenhuma vacina ela vai proteger 100% contra aquela doença. A eficácia é alta, né? Da maioria delas, né? Das vacinas de hepatite B, hepatite A, de meningite, enfim. Mas a criança ela pode desenvolver a doença, só que de uma maneira mais leve, né? Então, tudo isso decorrente da vacinação, porque o que acontece? A criança entrou em contato com o vírus, por exemplo, e ela tem aquela célula de memória da vacina que ela tomou, que ficou guardadinha ali. Rapidamente, aqueles anticorpos que estavam guardados ali, eles são ativados e eles vão combater o quê? A replicação desse vírus no organismo. Então, essa criança, ela responde de uma maneira mais rápida, ela melhora mais rápido daquela doença e não evolui com gravidade. Então, é esse o ponto X de vacinar. Não é ficar 100% protegido de não ter a doença. Isso pode acontecer, na maioria das vezes acontece, mas é também proteger de casos graves, né? Assim como a vacina da gripe, por exemplo, da influenza. Quer dizer que se você toma, você nunca mais vai ficar resfriado na sua vida? Não, você pode pegar um resfriado, uma gripe, mas de uma forma leve, com sintomas leves, que evitem que você evolua com necessidade de internação, ou mesmo que vá a óbito por uma gripe, né? Então, por isso a importância das vacinas, mas isso não quer dizer que você nunca mais na sua vida não vá ter a doença. E é exatamente isso que a gente tem visto hoje, né, em relação à vacina para a Covid-19, né? Vamos então entrar nesse assunto que tem sido muito discutido aí nos últimos dias. Vacina para a Covid-19, criança também tem que tomar? Deveria, né, Viviane? É essencial que agora que nós chegamos na hora das crianças, na faixa etária das crianças, que os pais e responsáveis tenham consciência dessa necessidade e dessa esperança de a gente sair dessa pandemia, né? Porque o que a gente tem visto é que a gente está num momento onde os pais eles são bombardeados, né, de notícias, de muito fake news, de, enfim, opinião do vizinho, da avó que ouviu na televisão e não quer que vacine o neto. Enfim, nós temos muita notícia de todos os lados. As dúvidas dos pais nesse momento, ela é muito compreensível, é totalmente compreensível, porque são seus filhos, né, o maior tesouro para eles. E o que a gente pede é que os pais, eles tirem suas dúvidas, eles têm que tirar suas dúvidas, mas conversem com os seus pediatras, conversem com quem está estudando, com quem estuda, para falar com propriedade desse assunto, né? Porque muitas vezes você depara com dúvidas que eles chegam, mas são dúvidas vindas de pessoas que realmente não têm embasamento científico para explicar, e isso deixa os pais agoniados. Então, o mais importante é que eles procurem fontes confiáveis de informação, leiam os estudos de liberação das vacinas, né? O que a gente ouve muito, mas então meu filho vai ser cobaia? Não, ninguém está sendo cobaia aqui nesse momento. Nós, adultos, não fomos. E a primeira pergunta que eu faço, Viviane, quando o pai e a mãe têm dúvidas: você pai e você mãe, vocês tomaram vacina? Vocês se vacinaram? A maioria sim. Então, por que
que no momento que chegou a vez do seu filho, você vai privá-lo desse privilégio de ter a chance, né, de uma outra proteção? Porque se você tomou, você acreditou. Você acreditou na ciência, você acreditou naquela vez, né, da sua faixa etária. Então, por que nós vamos privar as crianças agora, né? Ah, mas as crianças evoluem só com casos leves, né, com sintomas leves, ou então, o meu filho já teve, foi tão levinho, não precisa de vacina. Mas a pergunta que fica é: quem garante que numa segunda vez que o seu filho pegar ou numa terceira vez vai ser levinho de novo? Nós não podemos garantir, né? E aí a gente tem que deparar com números, Viviane, para poder conscientizar, né? Então vamos lá. Nesses 2 anos de pandemia aqui no Brasil, eu tô falando a nível nacional, não tô falando mundial. Até agora, nós tivemos registrado 2.800 mortes de crianças por Covid. Então, são 2.800 crianças que foram a óbito, são 2.800 famílias que estão enlutadas, né? Então, hoje, no Brasil, essas 2.800 crianças que morreram mostram para a gente, nas taxas aí de mortalidade, que a Covid hoje é a segunda causa de morte em crianças. Ela só perde para os acidentes. A primeira são os acidentes, né? Então, isso quer dizer o quê? Que nessas crianças que morreram, o Covid não foi leve. O Covid foi avançado, foi grave. Mas a maioria eram crianças que tinham comorbidades, que tinham uma síndrome, uma imunodeficiência. Não, tinham crianças saudáveis que foram a óbito, né? Então, é importante a gente expor esses números aos pais para eles começarem a criar consciência disso, né? Nós temos muitas perguntas ainda sobre vacinas que nós ainda não conseguimos responder, mas as 2 vacinas hoje que nós temos liberadas para a faixa etária de 5 a 12 anos, 6 a 12 anos, elas foram muito bem analisadas e passaram por todos os testes necessários. Quando você pega os estudos para ler, né, os maiores órgãos do mundo e do país, né, Anvisa, o FDA, liberaram de uma forma muito segura, tá? Então, segurança nós temos para orientar e ser favorável à vacina. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia e de Imunização, todas são favoráveis à vacina. E a gente precisa vacinar, né, o máximo da população mundial, das faixas etárias, para a gente ver e ter um fim da pandemia. E eu costumo dizer o seguinte: a pandemia ela vai embora, se Deus quiser, mas a doença ela vai continuar a existir. O Covid-19 ele não vai embora, né? Nós temos que aprender que o Covid é como se ele vai ser a nova gripe, né? Como a gente teve lá atrás o início do H1N1, agora a nova cepa do H3N2 e a Covid-19. Então, como que nós vamos continuar vivendo aqui nesse mundo, convivendo com esse tanto de doença e com esse tanto de vírus? Através da vacina. Não vai ter jeito. Vacinas sempre salvaram vidas, né? E vão continuar salvando. E assim, dessa forma, a gente evita sequelas permanentes, sequelas graves para essa nova geração que são as nossas crianças. Porque, infelizmente, existem complicações gravíssimas da doença. Então, nós podemos ter sequelas neurológicas, nós podemos, como encefalite, síndrome de Guillain-Barré, nós podemos ter
a síndrome inflamatória multissistêmica, que, enfim, já foi tão falada e tão vista aí da gravidade, né? E sequelas que vão ficar para sempre. Quando você tem uma sequela neurológica, você pode ter o seu filho sequelado para sempre, sem reversão, né? Então, é um momento que eu peço muita reflexão. É muito aceitável as dúvidas dos pais, mas é a oportunidade que nós temos de salvar essa geração nova que tá aí e de voltar a ter um contato social, uma vida normal, né? Nós temos que pensar que as nossas crianças estão voltando à escola agora, né? Então, o índice de convivência e as chances de pegar a doença são maiores. E a partir do momento que essas crianças estão vacinadas, a proteção é grande. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar que o Covid é uma doença o quê? Prevenível por vacina. E nós estamos tendo essa resposta agora, nesse último mês, principalmente de janeiro, com essa positivação em massa das famílias que nós tivemos. Provavelmente por essa nova variante, a Ômicron, que tem uma transmissibilidade muito maior. E aí muitos perguntam, as crianças dessa vez foram muito atingidas, muitas crianças positivando, né? Isso pode ser porque eles não estão vacinados ainda? Sim, pode, com certeza. E também porque nós temos observado que a variante Ômicron e a Delta, que são de maior autotransmissibilidade, elas têm uma preferência maior por crianças do que aquelas variantes com transmissibilidade menor, como a Gama. Então, digamos que chegou o momento das crianças serem atacadas por essas variantes, entendeu? E a vacina, mas a vacina ela não vai agir contra a Ômicron especificamente. Então tá, mas a vacina, ela vai fazer o quê? Que assim que o vírus entrar em contato com o corpo da criança, né? Nós estamos falando deles, mas isso vale para nós adultos. Assim que o vírus entrar em contato, rapidamente os anticorpos produzidos pela vacina, eles vão bloquear a replicação desse vírus. Então, essa criança ou não vai desenvolver a doença, não vai desenvolver sintoma nenhum, ou ela vai desenvolver, mas sintomas muito leves, que não necessitem de uma hospitalização, de uma internação em UTI, e que rapidamente essa criança já responda com normalidade. Assim como é com a vacina da gripe, que esse ano já vai entrar nessa vacina da influenza a cepa da H3N2, né? Que foi essa cepa nova que nós tivemos desse último estouro aí de influenza em dezembro e janeiro. Então, a vacina, ela vai prevenir a gravidade da doença. Não quer dizer que o seu filho ele vai ficar isento do Covid, mas nós vamos prevenir gravidade e nós vamos prevenir mortes, porque 2.800 mortes de crianças não é pouca coisa em 2 anos de pandemia. E Ticiane, para que tenha toda essa proteção, é necessário também as 2 doses da vacina, né? Porque o que a gente vê é que muito adulto foi lá, tomou a primeira dose e não voltou para a segunda e muito menos para a terceira, a dose adicional. Criança também tem que ficar atento, o prazo certinho para tomar a primeira dose e depois a segunda. Exatamente. Também eles vão precisar, não é uma dose só. Quantas doses vão ser, nem para nós adultos a gente tem a resposta, né, Viviane? Que a maioria já tomamos a terceira dose, a dose de reforço. Então, provavelmente, para as crianças também, né, já é sabido que tem a segunda dose, se vai ter uma terceira a gente ainda não sabe. Mas que a vacina vai ser anual, as chances são grandes, assim como a vacina da gripe, que a gente toma todo ano, a da Covid vai ser anual, para a gente manter lá quase no 100% de proteção, né, contra o vírus. Para as crianças que tomam a vacina da Pfizer, nós vamos ter um intervalo de 60 dias entre a primeira e a segunda dose.
E para as crianças que receberem a vacina da Coronavac, o intervalo são de 28 dias, tá? Isso aqui no estado de São Paulo. Deu reação. É a mesma coisa das demais vacinas, né? As orientações, os cuidados. Exatamente. Acho que a maior preocupação que a gente tem se deparado aí com as dúvidas frequentes dos pais é realmente sobre os efeitos colaterais, né, Viviane? Porque ouviu-se de tudo, ouviu-se de miocardite, enfim, de questões que a gente nem vai entrar aqui. Mas quais os efeitos colaterais esperados dessas duas vacinas no geral? O nosso corpo ele pode ter dois tipos de resposta contra a vacina. A resposta do próprio corpo, do próprio sistema imunológico, que é aquilo que eu te falei, que é esperado, que é uma febre, uma irritabilidade nas crianças, um mal-estar, dor muscular, dor no corpo, tá? E reação local na aplicação da vacina, uma vermelhidão, uma dorzinha local ali no músculo onde foi aplicado, um leve edema, tá? E efeitos alérgicos, mas esses são raros porque as vacinas têm muito pouco componentes, né? Então não tem nenhum componente nas vacinas que vai contraindicar, por exemplo, a criança que é alérgica ao ovo. Podem tomar, tá? Nós temos aí até a avaliação de alguns alergologistas que deixaram bem claro que não há componentes na vacina do ovo ou que contraindiquem para as crianças alérgicas, tá? Então, orientado aos pais observarem no dia que vacinar, nos primeiros 15 minutos, se não tem mancha na pele, como se fosse reação alérgica, e nos próximos 2 a 3 dias, observar se não evolui com febre, com mal-estar, dor no corpo. Se forem só esses sintomas leves, apenas o bom e velho paracetamol, né, um analgésico. Claro, comunicar imediatamente o seu pediatra para se orientar, para ficar mais calmo. Agora, caso observe algum sintoma de gravidade, né, uma dor muito aguda, a criança está indisposta, não consegue tomar líquido, comer, levar para avaliação do próprio pediatra ou do pronto-socorro. Mas o que é esperado são reações mínimas, como a maioria das outras vacinas causam, ou nenhuma. Tem crianças que já tomaram e que não tiveram nenhuma reação, tá bem? Sobre a questão aí da miocardite, que foi, acho que o mais temido pelos pais, dando exemplo em números novamente. Os Estados Unidos, até 2 semanas atrás, eles tinham vacinado 9 milhões de crianças já. Dessas 9 milhões, 12 tiveram miocardite leve, tá? Uma miocardite que se resolveu rapidamente, que não precisou de internação em UTI. Então, realmente foi relatado, mas raríssimo, raríssimo, e não é o esperado. E o que eu, como pediatra, falo para os pais? A gente tem que temer a miocardite, que é uma inflamação, né, do músculo ali do coração, causada pelo Covid. Essa sim é grave, mas a da vacina, além de ser rara, é muito leve e não é esperado, tá? Então, quando a gente põe na balança, nós temos muito mais benefícios e segurança do que medos e contraindicações, que é o que praticamente não existe, né? A não ser para aquelas crianças que estão em tratamento de um câncer, com químio, né? Aí realmente elas não têm a opção de escolher, olha só, né? Muitas com certeza gostariam de vacinar, mas essas crianças elas não podem receber a vacina. Então é algo a se pensar mesmo, né? Para os pais pensarem, poxa, meu filho é saudável, meu filho não tem nenhuma comorbidade, eu tenho a opção de dar a vacina, né? Por que privar o meu filho disso agora, de mais essa proteção? Porque vacinas salvam vidas. E essas crianças que não têm a opção de escolher, porque estão em tratamento de um câncer, de algo mais grave,
talvez elas gostariam muito de receber essa proteção nesse momento. Ticiane, para a gente encerrar aqui a sua participação no Saúde é Vida, o recado que você deixa aí para o papai e para a mamãe que está assistindo a gente nesse momento, manter a carteirinha de vacinação sempre em dia é fundamental e não ter medo da vacina, porque, como você disse, ela salva vidas. Exato, Viviane. Então, aos pais e mães, há muitos anos a gente recebe vacina ao longo da vida, né? Todos os pais e mães e os filhos. A gente recebe a vacina, como nós falamos aqui hoje nessa tarde, desde a primeira hora de vida lá na sala de parto. E vacinas salvam vidas, né? Então, acreditem na ciência, busquem orientação e conversar com pessoas que estudam para isso, né, com profissionais que realmente podem falar para vocês com exatidão sobre a vacina. É super compreensível que vocês tenham dúvidas, mas pensem com amor e com carinho na responsabilidade de privar o seu filho, né, as suas crianças nesse momento, de uma proteção a mais, porque chegou a vez deles, chegou a faixa etária deles. Vocês, pais e mães, já tiveram a vez de vocês e a maioria recebeu essa vacina. Então, principalmente para vocês que se vacinaram, pensem no motivo do porquê privar o seu filho de uma proteção que pode salvar uma vida. E não é só a vida do seu filho, é a vida do coleguinha que está ali do lado na sala de aula, é a vida, enfim, do professor, né? São todos unidos nesse momento por um só motivo, pelo fim da pandemia e por mais vida, né? Como o programa chama, Saúde é Vida. Então, nós precisamos, nesse momento, acreditar na ciência e deixar o fake news, deixar, enfim, opiniões políticas e tudo mais de lado e acreditar na ciência, porque até hoje nós acreditamos na ciência, nós nos vacinamos, nós tomamos muitas vacinas e o Covid é só mais uma doença para a gente combater. E que bom que nós tivemos a vacina rápida para poder frear a perda de tantas pessoas que nós já tivemos até hoje, inclusive de crianças. Então, vacinem-se, vacinas salvam vidas, vacinem seus filhos. A gente conversou com a Ticiane Melo Moreira, ela que é médica pediatra. Ticiane, muito obrigada por participar aqui ao vivo com a gente do programa Saúde é Vida e tirar todas essas dúvidas. Eu que agradeço, Viviane, um abraço enorme a você e a toda a equipe do Saúde é Vida, que são sempre tão importantes e deixam um espaço nesse momento onde a gente está passando por essa fase aí de conscientização dessas famílias e lutando para levar essa vacina para quanto mais crianças a gente conseguir. Obrigada a todos. A gente que agradece a sua participação e o objetivo do programa Saúde é Vida, como a Ticiane disse, é tirar dúvidas, levar informação para você de casa. Por isso, no próximo bloco, a gente vai entrevistar uma especialista em vacina. Sabe essas fake news que estão circulando aí? A gente vai falar o que é verdade, o que é mentira. É daqui a pouquinho no próximo bloco, não sai daí. Saúde é Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A gente está ao vivo falando aí sobre a vacina para criança, desde o nascimento até a Covid-19, vacina contra a Covid, tema que tem sido muito discutido nos últimos dias, né? Por isso a gente trouxe esse assunto aqui para tirar todas as dúvidas dentro do programa Saúde é Vida. Eu lembro que você de casa também pode participar do nosso programa. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp.
Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, enfim, que eu leio aqui ao vivo e já faço direto para a nossa especialista. No primeiro bloco, então, a gente explicou um pouquinho sobre a importância da vacina, o porquê de se vacinar. E falando em vacina para a Covid-19, tem muita dúvida, né? Tem muita fake news circulando por aí, muita notícia, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Por isso, a gente convidou a Giovana Pimentel Gurgueira. Giovana, falei certo o seu nome? A Giovana é especialista em vacinas em imunização. É isso mesmo, Gurgueira? Isso mesmo, boa tarde. Giovana... É Gurgueira mesmo. Giovana, eu queria, antes de começar a nossa entrevista, tirar aqui as dúvidas, agradecer a sua disponibilidade por falar com a gente aqui ao vivo no Saúde é Vida. Eu que agradeço o espaço aqui para a gente poder falar um pouco e esclarecer, né, dúvidas que são importantes para as pessoas poderem se vacinar tranquilamente. Giovana, a gente vê na internet aí muita notícia, muita informação sobre a vacina, principalmente agora, né? Que as crianças começaram também a se vacinar a partir dos 5 anos de idade. Só que tá todo mundo querendo saber, muito pai, muita mãe, a vacina para a Covid-19, para os pequenos, ela realmente é segura? Verdade ou mentira? É verdade. As pessoas, elas estranham porque, nossa, fizeram uma vacina num tempo tão rápido, mas a gente tem que pensar que as tecnologias avançaram muito, foram vários países fazendo as pesquisas, tem fases até a vacina realmente poder ser aplicada na população, então ela é segura. Eu sou mãe, tenho 2 crianças, já vacinei o mais velho, estou aguardando o menor fazer 5 anos para ele vacinar também. E Giovana, a gente tem hoje vacinas disponíveis aí da Pfizer e da Coronavac. Muita gente fica na dúvida, né? Qual a diferença dessas vacinas? Eu quero escolher. Explica pra gente o que é a vacina da Pfizer e o que é a Coronavac, por que a diferença das duas? Existe uma diferença na forma de apresentação do vírus nela. A Coronavac é feita com o vírus inativado, significa que ele está morto. O vírus tem uma cápsula, como se fosse uma capinha. Eles mantêm essa cápsula para que o nosso organismo consiga verificar e reagir formando anticorpos. A Pfizer já tem o RNA mensageiro, é um pedacinho do material genético do vírus que também vai desencadear todo esse processo no sistema imunológico para que a gente desenvolva anticorpos. Existem diferenças na dose. A Coronavac, para a criança, é a mesma dose do adulto. A Pfizer é 1/3 da dose que a criança recebe. Tem também diferença no intervalo entre as doses. Então, a Coronavac eu vou dar no intervalo da primeira para a segunda dose de 28 dias. A Pfizer já são 8 semanas. Para ambas as vacinas, população menor de 18 anos, ainda não é recomendado reforço. Então, elas tomam 2 doses. Eu, enquanto especialista, vejo que vacina boa é vacina dada, é vacina no braço. Indiferente se vai ser a Pfizer, se vai ser a Coronavac, ambas protegem os indivíduos, não de não se contaminar, mas de que seja um caso leve. Então, se eu me contaminar com o Covid, eu não vou ser hospitalizada, não vou ficar em um quadro grave, e nos casos mais graves até evoluir a óbito. Então, independente da vacina, o importante é tomá-la. Existem uma indicação somente que diferencia. A Coronavac pode ser dada a partir dos 6 anos, a Pfizer a partir dos 5. Quem já está vacinando seus filhos já pode ver essa diferença. Então, existe essa indicação no momento que eu vou fazer o agendamento. A gente tem que observar a idade da criança. Tanto que até na organização da vacinação, eles estão dispondo entre as unidades de saúde essas faixas etárias para que a gente não tenha erro vacinal. E, Giovana, a gente ainda vai detalhar um pouquinho mais sobre essa vacinação, mas eu queria voltar a falar da Pfizer com você. Você disse aí o RNA mensageiro. Tem muita gente que não entende o que é isso e fala, meu Deus, vai colocar o vírus dentro do meu filho. Explica pra gente como que é isso, detalha melhor, fazendo favor. Na verdade, a vacina da Coronavac, eu estou introduzindo o vírus, só que ele está morto. E da Pfizer é um pedacinho do material genético, que são as informações
todo ser vivo tem material genético, ele vai indicar para a gente a cor do cabelo, a cor do olho, minha composição física, entre outros detalhes, até doenças que a gente carrega geneticamente entre as gerações. A Pfizer, ela pega um pedacinho desse material genético do vírus, que seja o suficiente para o nosso sistema de defesa desencadear todo um processo para formar anticorpos. Então, esse RNA não vai entrar nas nossas células, mudar DNA. Tem gente falando, nossa, vai mudar meu material genético. Não é nada disso. Ele é um pedacinho só o suficiente para que eu consiga reagir e formar anticorpos. E essa reação, a tão temida reação, por que a gente tem essa reação? O que acontece com o corpo? Toda vacina, ela é um corpo estranho. Então, o nosso sistema de defesa, quando ele está funcionando adequadamente, ele vai verificar esse corpo estranho e vai reagir contra ele. Então, se eu pego e me vacino, seja a Pfizer ou a Coronavac, a criança, é um pedaço do vírus ou o vírus morto. Meu corpo ele vai reagir contra isso. Para quê? Para que eu não fique com a infecção. Então, ele forma o que a gente fala até para as crianças, né? Os soldadinhos, que são as nossas defesas, para que a gente, quando entrar em contato de novo, agora com o vírus vivo, o organismo já reconhece, eu já entrei em contato com isso, então eu já tenho os anticorpos formados, eu combato muito mais rápido a infecção. E, Giovana, a gente falou aí que a gente tem disponível a Pfizer e a Coronavac, só que elas são diferentes aí para faixa etária, né? Por que a Pfizer é a partir dos 5 anos, é isso mesmo? E a Coronavac a partir dos 6? Isso tudo está relacionado aos estudos. Então, a Coronavac ainda não tem estudos na população abaixo de 6 anos que consiga liberá-la. Então, isso ainda não existe. A gente tem que pensar no início da vacinação, não era liberado ainda para crianças. Depois que fizeram todos os testes, eles estão diminuindo a faixa etária. Então, nesse momento, a Coronavac tem a garantia que a partir dos 6 anos a vacina é eficaz. Pode ser que daqui a um tempo a gente já venha com a notícia, não, agora a Coronavac é eficaz para a população menor de 6 anos. Enquanto eles não fazem todas as fases de testes da vacina, ela não é liberada para o público. Você falou em testes, né, da vacina. Tem muita gente que fala, eu estou sendo cobaia dessas vacinas. Não é nada disso, né? Os testes foram feitos antes. Tem como a gente entender melhor como são esses testes antes de liberar a vacina para a gente tomar? Existem 3 fases de testes que são feitos antes de liberar a vacina para a população geral mesmo. Então, quando, no nosso caso, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela libera uma vacina, é porque ela já passou por essas fases. Nós não estamos sendo parte do estudo da vacina. Então, já foi comprovada a eficácia, liberou para a população, é porque não está mais em fase de teste. No início das pesquisas, muitas pessoas, inclusive eu sou de Campinas, foram voluntários para os testes, mas aí a pessoa sabia disso, existe toda uma formalização, um termo de consentimento, que você sabe que você está sendo voluntário para esses testes. No nosso caso, não, liberou a vacina, é porque ela já tem a eficácia dela e a segurança comprovada para ser aplicada. E falando aí em teste, já está sendo feito testes aí em crianças menores de 5 anos, os pais, né, de crianças menores podem ter essa esperança que, quem sabe, em breve vai ter uma vacinação para os menores ainda? Sim, já estão fazendo testes em crianças a partir de 3 anos, em outros países, então, em breve, vejo com bons olhos que a gente vai ter boas notícias aí para a população mais novinha poder receber a vacina. E, Giovana, os pais ficam com medo aí da reação da vacina, mas essa reação é muito mínima, né? Diante do efeito, dos sintomas, de tudo que a Covid pode causar na criança, o que se tem visto aí na prática? Toda vacina provoca uma reação no organismo. Então, as reações mais comuns são leves. Dor no local, porque eu estou injetando um líquido dentro do meu organismo, e pode ser que eu tenha febre, mas não é uma febre que permanece, são picos.
no caso da Covid, a gente tem que pensar o que é uma febre, o que é uma dor local, né? A gente tem casos, às vezes, de vômito, diarreia, perto do quadro de Covid. É sabido que em crianças, os quadros costumam ser assintomáticos ou quadros leves no geral. Mas existe o pós-Covid. Então, são as complicações que a criança pode ter após a Covid. Então, tem a síndrome inflamatória multissistêmica. Eu posso ter problemas em vários órgãos da criança. Para que eu vou esperar ela ter Covid para achar que, não, deixa pegar a doença, que fica imune, mas na verdade os problemas que ela pode apresentar depois de pegar Covid são muito piores para a saúde dela do que tomar a vacina. A vacina vai dar reações de 48 horas, 72 horas depois da aplicação e vida que segue, não vai ter mais complicação. E, Giovana, pegando aí o gancho na sua resposta e voltando a falar um pouquinho de fake news, essas notícias que ficam sendo espalhadas aí, tem gente que fala assim, a Covid em criança não causa muita reação, não é muito grave, né? Então, vale a pena, mesmo assim, se vacinar? Vale a pena por duas situações. Primeiro, pandemia. Criança fica muito, tem que trabalhar, fica com o vô, fica com a avó, fica com outras pessoas. Ela pode ter, um quadro leve, mas passar para uma pessoa que é grupo de risco, com alguma comorbidade, pessoa idosa, e nessas pessoas ser mais grave. Então, essa é uma situação. E a outra é o que eu comentei. A criança que tem Covid, o problema é depois de um tempo ela apresentar um quadro clínico mais grave, são as complicações da doença no organismo da criança. Isso a vacina não vai produzir, e a doença sim. E outra pergunta que tem sido muito frequente, né? Meu filho tomou a vacina, só que mesmo assim ele foi infectado aí pelo vírus da Covid. Isso quer dizer que a vacina não funcionou? Não, nada disso. A vacina para a Covid, ela não previne a doença. Não vai me prevenir de ficar com Covid. Ela vai me prevenir de ter um quadro moderado ou grave. Então, isso que é o importante. Se eu tiver Covid, ou vai ser assintomático, ou vai ser um quadro leve. Então, isso é o foco. Lógico, ela protege contra, ela pode proteger, mas ela não me isenta de pegar Covid. Mas se eu tiver, vai ser muito mais leve a situação. Eu vou passar e vou ficar bem. A gente via antes da vacinação muitas pessoas internadas, né, hospitais superlotados, sem vaga de UTI, porque realmente grupos de risco é muito maior a chance de ter quadro grave da doença. E com a vacinação, isso cai muito, isso é nítido os números que a gente vê. Giovana, a gente até comentou isso no primeiro bloco com a pediatra, mas eu quero reforçar isso com você. A criança tomou a vacina hoje, o efeito dela, a proteção dela começa a partir de quando? A vacina, a gente só pode dizer que eu realmente estou imune 2 semanas depois da última dose do esquema. Isso para qualquer vacina. Então, no caso da Covid, são 2 doses, eu vou estar com a minha imunidade adequada, protegida, 2 semanas depois da última dose, que é a segunda dose. Tomei só uma, preciso tomar a segunda? Precisa, porque vai ficar incompleto o esquema, a minha imunidade não vai ser tão boa, não vai ser tão eficaz quanto com as 2 doses que são recomendadas. Eu até queria que você explicasse essa questão de primeira dose e segunda dose. Uma complementa a outra, por que a importância, por que se ter 2 doses? Algumas vacinas precisam de dose única, se a gente for ver. Por exemplo, a BCG, que a gente tem a marquinha no braço. A gente toma no primeiro mês de vida e não toma mais. Outras vacinas, elas precisam de doses adicionais, às vezes até doses de reforço, por exemplo, a de tétano, a cada 10 anos, para a gente dar um reforço no sistema imunológico. Ele não vai, em uma dose apenas, formar uma quantidade de anticorpos ideal. Então, eu preciso dar doses sequenciais para aumentar esse número de anticorpos. Tudo isso é visto nos ensaios clínicos, que são as fases que eu comentei antes de liberar a vacina. E outra pergunta aí, pegando esse gancho, é mais efetivo a criança criar anticorpos por meio da doença
ou da vacina? É mais efetivo pela vacina. Pela doença, a gente não consegue mensurar se ela realmente vai estar imune e essa taxa, né? Por quanto tempo ela vai manter essa imunidade. E uma outra situação é a questão de quando eu me vacino, se eu tiver alguma reação, ela vai ser mais leve do que eu estar doente. Então, existe uma alta mortalidade. Então, eu não tenho que esperar ter o Covid. Ah, já tive Covid, então não vou precisar vacinar. Não tem como a gente afirmar que você não vai pegar Covid de novo. Então, a vacina vem para isso, para manter o nosso sistema imunológico com as defesas ali num limiar, numa concentração adequada para que ou eu não me contamine, ou se eu tiver a doença, ela vai ser muito mais leve, eu não vou ter as complicações. E Giovana, outra questão que eu quero te fazer, pesquisando na internet, eu vi alguns comentários que as vacinas têm mercúrio. Tem mesmo esse componente? A de Covid também tem? Isso faz mal? Geralmente as vacinas que são multidose têm timerosal. O timerosal é um conservante. Ele tem na formulação dele mercúrio, mas é uma dose muito baixa e ele é rapidamente eliminado pelo organismo. Então, eu não vou acumular esse mercúrio no meu organismo, não vai me fazer mal. Só serve para conservar essa vacina. As vacinas que são dose única, muitas delas não têm. Então, tendo ou não o timerosal, ele uma parte dele é mercúrio, é baixa quantidade e logo em alguns dias eu já elimino isso. Então, ele não faz mal. E a gente queria também entender, a gente fica na dúvida, né? Por que algumas vacinas dão reação e outras não? E por que algumas pessoas têm esses sintomas, né? Febre, dor local, e outras simplesmente parece que nem tomou vacina. Será que fez efeito mesmo? É verdade. O organismo, ele não tem como a gente prever como que vai reagir. Cada pessoa reage de uma forma. Isso não significa que você não vai estar imune. Quando eu tomei as 2 primeiras doses, eu sou enfermeira, então já tomei até a dose de reforço, logo no início. E eu tomei Coronavac. No início eu tive reação, dor no braço, tive febre. Agora, com a terceira dose que eu tomei da Pfizer, eu não tive reação nenhuma, nada mesmo. Todo mundo falando, tive reação, eu não tive reação. Então, é algo que a gente não consegue prever. O organismo vai reagir, pode ser que eu tenha essa reação, pode ser que eu não tenha, mas é para ela ser leve na maior parte dos casos. Como a gente tem milhões de pessoas sendo vacinadas, então pode acontecer de ocorrer um caso grave, o que é uma reação rara, mas ela pode ocorrer, existe esse risco. Só que, por exemplo, vacina de sarampo, ela pode provocar encefalite, meningite, mas é uma a cada 2,5 milhões de doses. Então, é coisa muito rara de se ver. Mas como eu estou vacinando uma população muito grande, então podem acontecer as reações mais graves. Tudo isso é documentado, tudo isso é verificado pelo sistema de vigilância, a pessoa continua em atendimento, ela é acompanhada, até mesmo para a gente poder dar esse amparo. Mas não é para ser comum esse tipo de reação. E quando a gente fala em vacina, a vacina protege a pessoa e também protege o próximo? Sim, a gente fala que vacina ela é algo individual, mas que a proteção, o ganho é coletivo. Por quê? Alguns grupos não podem se vacinar. Se a gente for ver criança, no caso da Covid, crianças menores de 5 anos não estão se vacinando. Agora, se as outras pessoas ao redor estão vacinadas, de certa forma, elas estão protegendo quem não tomou a vacina ainda, né? Eu tomo a vacina, eu também não vou vincular esse micro-organismo para outras pessoas. Então, eu diminuo a circulação desse vírus. A gente tem que pensar que enquanto o Covid estiver circulando, a chance dele ter mutações é grande. Então, para a gente acabar com essa pandemia, a gente tem que diminuir a circulação desse vírus. Por isso que é tão importante vacinar a população, ter uma taxa de cobertura alta, para que pare esse vírus circulando de uma pessoa para outra, ele vai entrando em outro organismo, ele vai se modificando. Por isso até que a gente teve a Ômicron. Eu até queria que você detalhasse um pouquinho a Ômicron, né? Porque as crianças estão mais suscetíveis a essa variante, é isso mesmo?
é meio recente ainda para poder afirmar. Algumas pessoas, alguns médicos, profissionais, indicam que as crianças estão mais suscetíveis, mas o quadro é mais leve. Ele é um pouco diferente do que a gente viu anteriormente com a Covid, tem vômito, diarreia, a gente vê coisas mais gastrointestinais que a gente fala. Às vezes a pessoa nem percebe que é Covid, então tem que ficar muito de olho em qualquer alteração da criança. Geralmente vem acompanhado de febre. Isso que é importante a gente prestar atenção. Alguns não têm nem sintoma respiratório da doença. Qual que é o problema disso? A criança é infectada, é muito mais fácil também dela passar para outras pessoas. E se ela convive com alguém que é grupo de risco, a chance dessa pessoa ter um quadro mais grave é alta. Giovana, a criança lá completou 5 anos de idade. O pai imediatamente já pode agendar a vacina ou ele precisa checar o estado de saúde do filho também? Se ele tiver gripado, por exemplo, com resfriado, essa criança pode tomar a vacina? Não é indicado tomar quando tiver algum sintoma respiratório. Por quê? Você não sabe se é Covid, se é influenza, outra doença respiratória. O ideal é aguardar a pessoa não estar mais com os sintomas gripais para poder fazer essa vacinação. Porque as pessoas ficam na ansiedade. Assim como a gente tem o grupo anti-vacina, a gente tem o grupo que quer vacinar logo a criança, né? Mas ela tem que estar saudável. A contraindicação maior para vacinação é uma febre, um estado febril agudo. Por quê? Isso indica que ela está com alguma infecção. Se eu não fiz o teste de Covid, não tem como comprovar. Então, eu tenho que aguardar a melhora dos sintomas. Com esse aumento de casos de Covid, muitos médicos até sugeriram não ir a pronto-socorro, cuidar em casa. Então, eles estão fazendo esse tratamento para evitar uma exposição maior das crianças. Então, tudo isso também tem que ser conversado com o pediatra para verificar o estado de saúde da criança. Se a própria criança não tem alguma outra comorbidade que, junto com o estado gripal, possa piorar também, então isso tem que ser avaliado. A criança está tomando antibiótico. Antibiótico e vacina combinam ou não? Tem que esperar também? Se a criança está tomando antibiótico, significa que ela está com uma infecção. Então, o ideal é que ela termine o tratamento dessa infecção, independente qual seja, para depois ser vacinada. E, Giovana, a criança teve contato com alguém que teve Covid. O pai ou a mãe, por exemplo, teve Covid, mas a criança não apresentou nada. Ela pode tomar a vacina ou tem que esperar 30 dias, 15 dias? Qual que é o recomendado? 30 dias é o recomendado para quem teve Covid. Então, depois que eu me curei da Covid, estou sem sintomas respiratórios, 30 dias, aí eu me vacino. No caso da criança, ou de qualquer outra pessoa também que ainda por algum motivo não tomou a vacina, entrei em contato com alguém com Covid. Até mudaram algumas questões de isolamento, então tem que aguardar pelo menos 7 dias sem sintomas respiratórios. Que aí, se tiver o sintoma respiratório, aí já tem que investigar se é Covid, se é influenza, antes de tomar a vacina. Tomei a vacina e estava sem sintomas e depois comecei a apresentar sintomas respiratórios, né? Peguei Covid depois da vacina. Não tem problema, vacina não vai fazer mal nesse caso. E tem muita gente que fica com medo disso também, né? Se no momento da vacinação você estava sem sintomas de Covid, sem febre, e depois adquirir Covid, não tem problema. A vacina, ela está fazendo a parte dela e não vai ter nenhuma reação à vacina por... eu não sabia que eu estava com Covid. E se de repente atrasar aí a vacina, tomou a primeira dose e atrasou a segunda, qual que é o efeito? O que isso pode causar? Isso pode acontecer com qualquer vacina, né? A vacina, a partir do momento que eu tomei, ela permanece no meu organismo. Eu só tenho que complementar o esquema. Mesmo que ela se atrase, o mais breve possível, o ideal é fazer essa atualização. Pode acontecer de tomar a primeira dose e próximo da segunda dose ficar com estado gripal. Aí eu não vou poder tomar a segunda dose. Não tem problema que atrase. O mais breve possível, assim que estiver restabelecida a saúde, aí você toma a segunda dose. Aconteceu de... Isso serve para qualquer vacina.
aconteceu então de atrasar a segunda dose, assim que tomou, sei lá, um mês depois, vai fazer o mesmo efeito? Vai fazer o mesmo efeito. Isso serve para qualquer vacina. Eu não preciso repetir o esquema. E atrasou, vou ter que iniciar o esquema? Não. A gente continua o esquema de onde parou. E, Giovana, hoje a gente vê nos adultos aí que já tem a dose adicional, né? Para as crianças, já existe algum estudo? Como que está essa situação? Talvez elas tenham também que tomar mais uma dose? A princípio, não tem uma indicação de reforço para as crianças. Lógico, pode ser que daqui a um tempo, assim como aconteceu com os adultos, seja solicitada essa dose de reforço. Mas, por enquanto, a indicação são 2 doses para menores de 18 anos e para os maiores de 18 anos, as 2 doses mais o reforço. E a criança tomou toda a vacina, as 2 doses, enfim, ela fica quanto tempo protegida? Dá para saber? Essa proteção dura 6 meses, 9 meses, 1 ano? Já existe algum estudo? Como que está isso? Tem alguns estudos indicando que a imunização que acontece no organismo, ela permanece pelo menos 6 meses. 6 meses até 1 ano. Mas ainda é muito recente para poder afirmar. Então, estudos estão sendo feitos, igual quando a gente começou a fazer a imunização para a vacina influenza, né? Agora foi visto que ela é anual. Então, isso ainda não tem para a vacina de Covid. Giovana, pesquisando sobre o tema, eu li uma matéria que falou que nos adultos os casos começam a ter uma leve queda, só que ao contrário, nas crianças está subindo. Tem uma explicação? É porque elas ainda não foram vacinadas? É muito indicativo dessa vacinação que começou agora, né? Porque os adultos estão sendo vacinados. Não significa que eu não vá pegar Covid. Eu posso pegar um quadro mais leve. Aí eu contamino a criança que não foi vacinada ainda. Então, isso acontece. Diz esse crescimento. Agora, com a vacinação começando, a tendência é ter uma queda. A volta às aulas tem preocupado os especialistas? Você que é especialista em vacina, como que tem visto aí essa volta às escolas de forma presencial? Isso é bem... Estou vendo bem pessoal. Alguns pais ficam com medo de mandar os filhos, principalmente quem teve perdas na família, né, familiares que morreram pelo Covid, eles ficam preocupados, querendo que a criança seja vacinada primeiro. A gente tem que pensar que a população adulta da escola já foi vacinada, estão sendo tomados todos os protocolos, por isso que é importante os pais verificarem na escola se os protocolos sanitários estão sendo realizados. A Giovana saiu aqui da minha tela, acho que ela está voltando. Giovana voltou, a gente está ao vivo, é assim mesmo. Giovana, você me escuta? Tô. Então, é importante para os pais verificarem se os protocolos sanitários estão sendo levados à risca na escola. Se os cuidados estão sendo tomados, a criança continua usando a máscara, está tendo distanciamento, uso do álcool gel, não compartilhar lanche, lápis, nada. Então, a chance de contaminação é menor do que a criança no ambiente familiar e na rede social dela. Então, os casos de Covid entre crianças costumam ter a gente vê uma crescente fora do ambiente escolar. Giovana, o que a gente percebe na prática é que as crianças parece que elas se cuidam mais do que os adultos, né? Elas sim utilizam a máscara certinha, né? Tampando, cobrindo o nariz, a boca, e elas ficam o dia inteiro assim na escola. Ficam. Parece que criança tem uma chavinha melhor que do adulto, né? O adulto põe no queixo, deixa o nariz de fora. É muito difícil a gente ver criança desrespeitar isso. Geralmente, o exemplo vem também dos pais, né? A criança vendo os pais usando ou não, a gente percebe isso também. Mas na escola, com os amiguinhos, usando a máscara, assim, o respeito é muito maior. A gente está aí falando de vacinação. No primeiro bloco a gente falou a importância da vacina para as crianças e agora aí tirando dúvidas da vacina em relação à Covid-19 para os pequenos. Giovana, não é porque a criança vacinou, o adulto vacinou, que está liberado, né? A gente precisa ainda se cuidar. Máscara utilizando de maneira correta, álcool em gel, evitar aglomeração. Sim,
Isso é uma pergunta muito comum, né? Ah, eu já tomei a vacina, preciso usar máscara? Precisa, porque o vírus ainda está circulando, nem todo mundo conseguiu ser vacinado. Exemplo das crianças menores de 5 anos, elas não conseguem tomar vacina. População que a gente fala mais específica, algumas pessoas ainda não tomaram, nem toda a população já recebeu a vacina. Então, enquanto esse vírus estiver circulando, a gente precisa tomar esses cuidados para evitar que aumentem os casos de Covid e as chances de mutação desse vírus, porque vai chegar um momento que ele vai se modificar de novo e, de repente, a vacina não faz mais o efeito que ela tem hoje. Giovana, a gente está aí vivendo nessa pandemia há 2 anos. Você que é uma estudiosa do tema, será que um dia tudo isso vai acabar? Como que você enxerga no futuro aí a situação da Covid? Olha, lendo bastante sobre isso, a gente vê 2 situações. Se a gente for pensar igual a gripe, quando a gente teve aquele surto de gripe suína, muitos mortos, muita gente hospitalizando, hoje a gente tem o controle dela com a vacina. Para a Covid, eu vejo que a gente ainda vai levar um tempo usando as máscaras. O álcool gel, na verdade, deveria ser uma constante, né? Uma questão de higiene mesmo, lavar a mão, não compartilhar alimentos, usar o álcool gel. Agora, a máscara, eu acredito que ainda vai demorar um pouco para a gente tirar. Enquanto a gente não verificar um tratamento, uma medicação mais eficaz ou a vacina mesmo, a gente ainda vai ficar um pouquinho mais com esses protocolos. Falando aí em vacina, ela foi um avanço, né? Foi uma conquista, a vacinação aí de modo geral. Sim, é uma conquista, porque a gente via só uma crescente, né? Os números de óbitos subindo rapidamente. E com a vacina, a gente vê a taxa dos casos graves, dos óbitos diminuindo bastante. Então, a vacina ela veio para realmente melhorar a nossa situação, que estava muito feia, muito crítica mesmo. A gente vê muitas dúvidas relacionadas à vacina. Qual que é a sua orientação aí em relação aos pequenos, né? Muito que tem se discutido sobre isso. Para o pai e para a mãe, o que você orienta em relação à vacina? Olha, eu, enquanto especialista nisso, enquanto mãe, eu sou super a favor da vacinação, né? Para que esperar alguém, seja criança, seja adulto, pegar a doença, ter todas as complicações, o risco de morte, sendo que a gente tem a vacina para isso, para evitar os quadros graves, evitar complicações. Então, a vacina veio para somar. Então, é muito importante, não só a vacina de Covid, mas todas as vacinas do calendário preconizado pelo SUS estarem em dia, que nessa pandemia foi bem negligenciado, as pessoas não saem de casa, não vou sair de casa, não vou ter contato, não vai ficar doente. Nada disso, a gente precisa manter a vacinação em dia, mesmo na pandemia. E não ficar com medo e também não escolher vacina, isso que é importante, não chegar lá na hora e falar, eu quero essa ou aquela. As duas fazem o mesmo efeito, protegem igual. Com certeza. Quem tem filho, ou mesmo quem já tomou alguma vacina na vida, não vai na unidade básica de saúde, na clínica, perguntando qual é a marca dessa vacina. Na verdade, a gente vai lá, eu quero tomar a vacina X. Então, mesma situação. Eu preciso tomar a vacina de Covid? Eu vou tomar a que tiver disponível. Graças a Deus, a gente tem o Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem essas vacinas disponíveis para a gente não precisa pagar por elas. Então, isso é um ganho para nós, enquanto cidadão brasileiro. É importante a gente tomar a vacina. Se ela está liberada, então ela é segura, é eficaz. A vacina hoje está disponível a partir dos 5 anos, né? Por isso, qual a orientação para quem tem filho menor de 5 anos? Os cuidados devem ser redobrados? Os cuidados devem ser mantidos. Tudo que já foi falado sobre cuidados sanitários com essas crianças e vacinar a família. Se a criança não pode tomar a vacina ainda, então que as pessoas que convivam com ela se vacinem para evitar a contaminação dessa criança. Giovana, para a gente encerrar aqui o Saúde é Vida, eu queria que você deixasse um recado sobre a vacina em relação à Covid-19 para o papai e para a mamãe que está assistindo a gente nesse momento. Olha, isso de dentro do meu coração de mãe, se tranquilizem,
tranquilizem, a vacina veio para melhorar a nossa situação, para ninguém ficar com caso grave em casa, para que não haja mais nenhuma perda, porque quando a gente vê estatística na TV e a gente não faz parte, é uma situação. Agora, essa estatística é a casa de alguém, é o filho de alguém, né? É o pai, a mãe de alguém. Então, imunizar é um ato de amor pelas crianças, de zelar pela vida, pela segurança de todos. E, Giovana, você aí, especialista da área da saúde, o que você vê aí trabalhando, né? É melhor tomar vacina porque quando tem essa doença é terrível, é triste. É muito triste quando a gente vê casos próximos a gente. Na minha família eu não tive nenhuma perda por Covid, graças a Deus, mas eu vejo o sofrimento das famílias por perder alguém, principalmente no início, né? Ai, morreu porque não foi vacinado. Pode ser que de repente com a vacina ele não tivesse tido um caso grave, né? Então é muito importante vacinar, gente, muito importante. Não ter medo da reação, principalmente nos pequenos, pode salvar eles. Com certeza. As reações, como eu falei, elas são leves, elas duram alguns dias e logo a criança está bem. Isso se tiver reação, que eu tenho visto muito pouco a gente tendo reação. Entre as mães, no grupo da escola, em outros grupos, as mães comentam, nossa, não tive nenhuma reação aqui, a criança não teve reação, aqui só teve uma febre. Então está sendo bem positivo. A Giovana Pimentel Gurgueira, ela é especialista em vacinação e imunização. Giovana, muito obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas aqui. Tenho certeza que esclareceu muito e ajudou muito papai e muita mamãe que estava em dúvida, sem saber o que fazer. Eu que agradeço pelo espaço aqui, espero ter passado uma gotinha aí de esperança para os pais que estão em dúvida. Giovana, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu reforço, você de casa que tem filho a partir de 5 anos, já pode vacinar o seu pequeno. Aqui em Campinas, é o vacina.campinas.sp.gov.br. Entra lá nesse site, faça o agendamento. Esse final de semana vai ter vacinação, então é só agendar e levar o seu filho lá para ele ficar protegido. E agora, com a volta às aulas, você, mamãe e papai, fica aí mais tranquilo. O Saúde é Vida tem esse objetivo de levar informação para você de casa com tudo que é relacionado à saúde. A gente espera que tenha tirado muitas dúvidas sobre esse tema que tem sido bastante discutido. E se você está com dúvida aí em relação a algum assunto que tem sido muito falado, envie a sua sugestão para a gente. É esse WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. A gente lê a sua mensagem, vai atrás de um especialista e traz aqui para tirar todas as dúvidas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e audiência. E se quiser rever tudo que foi falado nessa tarde, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida e se vacine.